A Câmara Federal ampliou a lista de benefícios do auxílio emergencial de R$ 600. Também foi reduzida a burocracia para acesso ao benefício por pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de Covid-19. O projeto volta para o Senado, que deve ser votado na segunda e seguir para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O auxílio de R$ 600 por 3 meses começou a ser pago nesta quinta pela Caixa ou em conta indicada pelo trabalhador. Agora, a Câmara aprova uma extensão. Um acordo em torno de projeto do Senado possibilitou o pagamento em dobro a pais ou mães, solteiros ou viúvos. Tanto o governo quanto a oposição elogiaram a inclusão de diversas categorias no direito ao benefício. Amplia hoje as categorias que serão beneficiárias: pescadores artesanais, seringueiros, trabalhadores rurais, diaristas, motoristas de aplicativos, associações de catadores de materiais recicláveis, camelôs, ambulantes, feirantes, artistas, garçons, artesãos, cabeleireiros, barbeiros, pedicure e o pessoal da economia solidária, entre tantos. Quando se fala da mulher mãe, para que tenha o direito de receber, ele também pode estar o olhar da mulher mãe solteira, que é menor de 18 anos, mas que também tem essa responsabilidade. O relator do PSD manteve no texto o direito de as mães com menos de 18 anos de idade receberem o auxílio emergencial. Cezinha de Madureira também deixou claro no relatório que o recebimento do Bolsa Família não exclui o direito ao auxílio emergencial de R$ 600. O relator suspendeu ainda o pagamento do FIES, o financiamento estudantil. Para sacar o benefício emergencial, não é preciso apresentar CPF. Como o texto foi alterado, volta ao Senado. Depois vai à sanção presidencial. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, anunciou que vai prorrogar por mais 15 dias as medidas de distanciamento social e as restrições para funcionamento de algumas atividades econômicas. A gente volta a conversar ao vivo pela internet com o prefeito. Boa tarde, prefeito. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Correio. Prefeito, essas medidas começam a valer, a ser prorrogadas a partir de hoje? Exatamente. A gente tem essas medidas prorrogadas até o dia 3 do próximo mês de maio. Nós já estamos há mais de 30 dias com essas medidas tomadas. Entendemos que ela é fruto exatamente que hoje em João Pessoa, infelizmente, a gente tem tido aí um número maior de óbitos, né, em relação ao coronavírus, bem como de confirmação da doença também em mais de 60% dos bairros da nossa capital. A Prefeitura adquiriu, Hermes, uma ferramenta muito importante na área da tecnologia, exatamente para podermos acompanhar de perto o isolamento social na cidade de João Pessoa, e a gente chegou a um patamar de 47% da nossa capital. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, coloca um patamar ideal em torno de 70%. Então a gente tem um patamar ainda baixo, tem mais da metade da população de João Pessoa ainda circulando muito pela cidade, seja no centro, seja na orla, seja nos bairros da nossa cidade. Então é importante que a gente possa continuar com essas medidas. Eu sei que o cidadão está querendo ter mais liberdade, está querendo voltar à sua vida normal, ao seu cotidiano, a poder passear com a família, sair para trabalhar, a praticar esporte, mas infelizmente nós não podemos fazer isso agora. É preciso tomar as medidas na hora certa, no momento oportuno, para que a gente possa preservar as vidas. Isso é o que é o fundamental. Então, na hora que a gente tiver a garantia maior de que é possível realmente a gente voltar à nossa rotina, ao nosso cotidiano, sem dúvida alguma, nós vamos fazer isso com o maior prazer. Mas nós teremos dias difíceis pela frente, nós teremos um cenário exatamente que está sendo desenhado, não só em João Pessoa, na Paraíba, mas no Brasil inteiro, como um cenário de muita dificuldade. O que está acontecendo hoje no Brasil, a gente já tem um retrato que tem acontecido no mundo inteiro, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, seja aqui na América Latina mesmo. Então a gente precisa realmente continuar com essas medidas duras, firmes, mas necessárias para preservar a saúde do nosso povo. Prefeito, em relação às empresas de ônibus, quais foram as medidas adotadas para garantir o emprego dos operadores? Olha, nós vamos manter paralisado o transporte coletivo na nossa cidade
à exceção das 9 linhas que nós fizemos para os profissionais de saúde, que diariamente saem para trabalhar, seja nos hospitais públicos, privados ou filantrópicos. Então, a gente está garantindo esse transporte coletivo para essas pessoas, para a área da saúde, e vamos também, né, fazer com que a gente possa preservar o emprego dos trabalhadores, das pessoas que trabalham exatamente no setor essencial, que é do transporte público da nossa cidade, e a gente fez isso garantindo da seguinte maneira: nós vamos fazer algo essencial a partir de agora, nós vamos conseguir antecipar os créditos da Prefeitura Municipal de João Pessoa em relação à compra de vale transporte para os servidores da Prefeitura, como um passe estudantil para os alunos da rede municipal da nossa capital. Então, com essa antecipação desses créditos, a gente assegura que essas empresas, quando passar esse momento difícil da pandemia, elas possam retornar com atividade plena, sem colapsar o sistema de transporte da nossa cidade e, ao mesmo tempo, assegurar o emprego das pessoas, como motorista, como cobrador, ou outros profissionais que trabalham nessas empresas. Então, é uma iniciativa importante da nossa gestão, porque não adianta também a gente ter o transporte coletivo circulando com 30%, com 40% ou 50%. Isso não resolve o problema, ao contrário. Vai gerar uma demanda maior dentro dos ônibus, vai ter uma aglomeração ainda maior nas paradas de ônibus, então vai gerar uma contaminação muito forte na nossa cidade. Então, o objetivo nosso é fazer com que a gente possa cuidar da vida das pessoas. Então, salvar vidas é algo essencial, principalmente num momento como esse. Então, nós tomamos a iniciativa de prorrogar por mais 15 dias o transporte coletivo paralisado, assim como o comércio. Outra decisão que a gente sabe que é uma decisão dura, difícil, não é fácil, está tomando medidas que eu não gostaria, nenhum cidadão, nenhum ser humano, nenhum prefeito gostaria de estar tomando medidas tão duras, mas a realidade se impõe, a necessidade é exatamente essa. Então, a gente está prorrogando o fechamento do comércio por mais 15 dias. Em relação às escolas municipais, do mesmo jeito, a gente está com o calendário escolar com mais 15 dias parado. Estamos ofertando para os alunos da rede municipal uma alimentação sadia, de qualidade. Nós começamos com as creches do município, são 85 creches na nossa cidade. Os pais estão indo buscar essa alimentação na creche para levar para casa na hora do almoço, a comida pronta, a comida gostosa, a comida com acompanhamento das nutricionistas da rede municipal. Depois nós ampliamos também para as escolas em tempo integral, ou seja, aqueles alunos que já tinham o costume de passar o dia inteiro na escola, se alimentavam na própria escola. Então, a gente também está ofertando a alimentação para esses alunos. E hoje a gente iniciou mais 15 escolas do ensino regular, aqueles alunos que estudam pela manhã ou à tarde. Então, as famílias estão indo buscar essa alimentação no colégio, na escola, e a gente está garantindo a segurança alimentar de vários adolescentes, crianças da rede municipal da nossa capital. Então, um investimento importante, é uma medida fundamental para dar mais tranquilidade a essas pessoas, e a gente tem trabalhado muito nesse sentido. Prefeito, o comércio também tem todas essas restrições, né? Foram mantidas as restrições para o funcionamento do comércio. Mas o senhor acha que esses 15 dias são suficientes para a retomada, aos poucos, pelo menos gradual, da normalidade? Nós estamos analisando, eu diria que dia a dia, a cada 24 horas, nós temos um núcleo intersetorial, não é apenas o prefeito, não é apenas a Secretaria de Saúde, a gente envolve diversas secretarias, porque a gente está pensando na cidade como um todo, está pensando no cidadão de forma mais ampla possível, na família, né, para que a gente possa ter o resultado mais satisfatório possível. Então, hoje a gente tem um serviço que está sendo feito na cidade em relação à questão da zeladoria, dos mercados públicos, né, nas comunidades, nos bairros de João Pessoa. A gente está fazendo investimento também em relação à segurança alimentar dos moradores, das pessoas em situação de rua, nos restaurantes populares, né, no centro pop, que a gente já abriu o segundo aqui na cidade de João Pessoa, para atender essas demandas. Mas eu diria a você que este planejamento, este acompanhamento, nós estamos fazendo diariamente. Eu só posso olhar para o horizonte de maior tranquilidade quando a gente perceber que os dados, que os números, que a realidade está se impondo de maneira positiva, satisfatória, para a gente poder voltar ao nosso ritmo normal. Enquanto a gente não tiver esse cenário, a gente vai acompanhando isso passo a passo para tomar as melhores decisões em favor da vida das pessoas.
Ok, prefeito, muito obrigado. Só para a gente, uma última informação, qual é o nível de ocupação hoje dos leitos da rede hospitalar do município? Olha, eu digo a você que nós, graças a Deus, não chegamos ainda a 50%. Né? A Prefeitura está fazendo esse trabalho exatamente de acompanhamento, de participação diretamente com a população em relação às pessoas ficarem mais em casa, exatamente, para a gente poder ter a oportunidade de estruturar ainda mais a nossa rede de saúde aqui na capital, seja da Prefeitura, seja do governo do Estado, seja filantrópica, seja do governo federal através do Hospital Universitário, ou seja da iniciativa privada. Então, quanto mais tempo a gente tiver em relação ao distanciamento social, isso vai nos permitir que a gente tenha um grau de organização ainda maior para que quando as pessoas precisarem desse leito, esse leito esteja disponível. O grande colapso que acontece, como a gente está vendo já em algumas cidades, em alguns capitais, e no mundo inteiro, quando todo mundo precisa do mesmo serviço ao mesmo tempo. Aí você não tem como resolver esse problema. Ok. Prefeito, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate. Eu aqui agradeço e um abraço a todos vocês. Uma boa tarde. As agências bancárias estão registrando uma grande aglomeração em Campina Grande e muitas pessoas não usam sequer máscaras de proteção. Vamos ver. A agência do Banco Itaú, da rua João Pessoa, no centro de Campina Grande, foi fechada na última quarta-feira. Mas só ontem o fato foi divulgado. O motivo é que 2 funcionários apresentaram sintomas do Covid-19. Foram verificados 2 casos de funcionários com sintomas de gripe. Pelo protocolo negociado nacionalmente com os bancos, nesses casos, a agência deve ser fechada por um período mínimo de 14 dias. Os funcionários que apresentaram sintomas estão sendo acompanhados pela área médica do banco e estão de licença, e os demais funcionários estão em casa, em isolamento social, durante o período em que a agência estiver fechada. A agência vai ficar fechada por pelo menos 14 dias. Em nota, o Itaú Unibanco informou que, com a suspeita, a agência será higienizada, seguindo todos os protocolos de limpeza e o uso de antissépticos adequados para eliminar o vírus. Por enquanto, os atendimentos acontecem na agência da Rua 7 de Setembro. O problema dos bancos é a grande quantidade de pessoas nas filas em aglomeração. Hoje pela manhã, por exemplo, milhares de pessoas esperavam a agência da Caixa abrir para receber o auxílio emergencial. Tem que ficar afastado um pouco. Mas o povo não está obedecendo muito. Eu mesmo saio, vou para ali para a calçada, depois eu volto para casa de novo, é assim, para evitar de estar junto. A senhora acha que dá certo? Dá, funciona. Sempre está usando máscara? Eu uso em casa, imagina aqui. Como forma de prevenção à proliferação do vírus, as 500 mil máscaras adquiridas pela Prefeitura começaram a ser distribuídas à população. A distribuição das máscaras faz parte do plano de reabertura gradual do comércio na próxima segunda-feira. O prefeito, Romero Rodrigues, esteve pessoalmente fazendo as entregas. Um processo de distribuição de máscara, tentar expelir álcool gel, permitindo que as pessoas possam se higienizar e se proteger e manter a necessidade de ter que receber esse recurso com segurança. Para isso, nós estamos iniciando a partir do dia de hoje a distribuição de 500 mil de máscaras. Todas as filas de todos os bancos na manhã de hoje serão visitadas. Todas as pessoas vão receber uma máscara e a gente vai intensificar essa ação, não apenas hoje, mas no decorrer de toda a próxima semana. Então será uma ação intensa, que o objetivo é, como disse, repito, entregar 500 mil de máscaras. Dona Socorro gostou da iniciativa. Muito importante, porque tem uns que têm condição de comprar, outros não têm. O presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que autoriza o uso da telemedicina enquanto durar a pandemia de Covid-19. O teleatendimento é a melhor forma para não expor as pessoas ao risco para que continuem no isolamento. A Sociedade Brasileira de Cardiologia já tinha lançado uma ferramenta que permite, de certa forma, as consultas online. A gente vai conversar agora ao vivo com o Dr. Marcelo Queiroga, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Boa tarde, doutor Marcelo. Seja bem-vindo. Boa tarde, Hermes. Obrigado, prazer falar com vocês. Bom, doutor Marcelo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, na verdade, já tinha antecipado esse teleatendimento, de certa forma, né?
Então, a tecnologia de informação e comunicação é uma ferramenta muito útil para ampliar o acesso à saúde. Nesse sentido, já há uma regulamentação do Conselho Federal de Medicina, desde 2002, que permite o emprego da telemedicina em situações estritamente consignadas, como, por exemplo, no telediagnóstico, na teleinterconsulta, ou seja, onde há médicos nas duas pontas, teleeducação, enfim, várias possibilidades no âmbito da telemedicina. O ano passado, o Conselho Federal de Medicina editou uma resolução que regulamentava e atualizava o uso da telemedicina. Claro, aqui eu enfatizo a participação dos médicos na telemedicina. Isso foi motivo de muita polêmica que todos acompanharam pela mídia. Agora, com essa situação de emergência na saúde pública internacional e nacional, decorrente da pandemia da Covid-19, o presidente da República sancionou uma lei que é válida durante o período da pandemia, que amplia a telemedicina, permitindo, inclusive, as teleconsultas no âmbito da saúde pública e na saúde suplementar. Nós, da Sociedade Brasileira de Cardiologia, nesse mesmo sentido, após a publicação da portaria do Ministério da Saúde, que precedeu a lei, nós criamos um programa de telecardiologia e conclamamos os cardiologistas a se voluntariar para apoiar as autoridades sanitárias do Brasil no enfrentamento à pandemia. E tem dois principais objetivos. O primeiro objetivo é a prestação de serviço na saúde pública. E o segundo objetivo é aproximar os cardiologistas dos seus pacientes, né? Nós sabemos que há uma recomendação de distanciamento social, seja o distanciamento horizontal ou o distanciamento vertical, há uma recomendação em que se postergue atendimentos seletivos. E como as doenças cardíacas são doenças crônicas, há necessidade dos pacientes estarem regularmente procurando os seus médicos. Então, o objetivo é de prestar esse atendimento para que nós possamos até fazer uma triagem daqueles indivíduos que precisam procurar as urgências, porque as doenças cardiológicas ainda continuam acontecendo. Nós tivemos essa iniciativa de criar um programa de telecardiologia na Sociedade Brasileira de Cardiologia. Bom, pessoas que têm algum problema relativo à cardiologia, né, que são cardiopatas, elas têm que ter mais cuidados em relação ao coronavírus? Sim, é um grupo de risco, né? As doenças cardíacas, elas são um problema de saúde pública mundial, né? Para você ter uma ideia, há no mundo mais de 430 milhões de cardiopatas, né? E essas doenças têm uma mortalidade estimada por ano da ordem de 18 milhões de óbitos, né? Então, essa sim é uma verdadeira pandemia com implicações variadas. No Brasil, nós temos aproximadamente 380 mil óbitos por ano e uma estimativa de 14 milhões de cardiopatas. No estado da Paraíba, nós temos cerca de 9 mil óbitos todos os anos decorrentes de doenças cardiovasculares. E precisamos enfrentar essa doença, que não tem uma causa só, por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, de maneira reiterada, tem esclarecido a população acerca dos fatores de risco, né? Então, se acrescenta a essa grande quantidade de pessoas doentes do coração, uma doença com a Covid-19, que é uma doença contagiosa, tem um impacto muito forte na saúde pública, sobretudo em virtude do potencial número de pacientes afetados que podem precisar de assistência hospitalar e boa parte deles em terapia intensiva. Então, a doença causada por esse vírus, que se chama SARS-CoV-19, é uma doença que promove um processo inflamatório sistêmico, Ernest, e afeta também o coração. Ok, doutor Marcelo, obrigado pela entrevista aqui no Correio Debate. O senhor está em Brasília, né? Boa tarde. Estou em Brasília, muito obrigado, boa tarde a todos. Obrigado. Bom, estreou hoje aqui na TV Correio o projeto Fica Bem, com a participação do psicólogo Fabiano Moura de Moura. Serão exibidos vários vídeos ao longo da nossa programação, com orientações, temas e abordagens diferentes. No vídeo de hoje, Fabiano fala sobre o desemprego. Vamos ficar bem? Mas como, Fabiano? Situação de desemprego, medo de perder emprego. Eu sei, não é fácil não, é difícil. Mas a gente precisa pensar numa coisa, o mundo mudou.
E como mudou, novas oportunidades terão que surgir. A gente precisa assumir na fé a travessia desse momento difícil. A gente não pode perder a coragem, a força, a vontade de lutar e de acreditar. Lembra daquela música que diz assim: se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Vai ser a sua vez. Toma posse disso. Acredita, nós vamos vencer. Vai dar certo. É isso aí, fica bem, fica agora com a edição especial do Jornal da Correio, com Linda Carvalho. Segunda-feira, Correio Debate está de volta. Até lá.